Olá, quero agradecer primeiramente à comissão organizadora dessa 5ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica pela nossa participação. O nosso trabalho ele vem no eixo temático de História Pública e Memória da Escravidão e da Liberdade. O título do nosso trabalho é A População Negra na História Jurídica, uma compilação das ordens legais, ordenações, legislações extravagantes e as consultas do Conselho Ultramarino. Tendo como autora Luzia Fernanda dos Santos Moraes. Bom, o nosso trabalho, esse artigo, ele é um artigo de cunho informativo, né, sobre as leis que permearam o período anticolonial, colonial e imperial no referente ao escravismo. Ele possui o condão de transmitir conhecimento legal, né, do ordenamento jurídico nos pontos que se referem ao povo negro, né? Ele é escrito para todos os interessados no assunto em tela e visa colaborar para estudos e também para um conhecimento multidisciplinar, né? Bem, desde um longo período escravista até os nossos dias, a população negra no Brasil, ela galga o seu espaço de igualdade através da legalidade, mas nem sempre isso foi cumprido pelo Estado. A legislação, ela representa apenas uma parte da realidade e ela deve ser encarada com grande reserva. Entretanto, leis, decretos, eles podem fornecer dados muito importantes sobre o papel do Estado no desenvolvimento da instituição do escravismo. Por isso, nós achamos pertinente o nosso trabalho para que tenhamos e venhamos a ter conhecimento da legislação voltada à população negra, né? Essa representação, essa legislação, ela representa apenas uma parte da realidade e ela deve ser encarada com grandes reservas, né? Como já dito. Mas que um simples inventário um repertório de legislação, esse trabalho ele compila uma parte de material legislativo, né, num texto, localizados através de nossa pesquisa, tanto bibliográfica como online, jurídica, em sites jurídicos, né? E ela vem trazer para nosso conhecimento, né, algumas questões legais que hoje não há assim muito acesso a elas, né? Aqui nós apresentamos nós falamos sobre as ordenações, nós falamos sobre legislações extravagantes, nós falamos sobre decretos, sobre cartas
E, por último, sobre os conselhos do ultramarino, as consultas ao Conselho Ultramarino, né? Toda essa legislação, ela aqui transcrita nesse trabalho, ela registra somente o conteúdo que é pertinente ao escravismo negro, tá? É apresentado em duas fases, a do período colonial e no período do Brasil independente. No primeiro período, toda ela se apresenta no sentido de manter um estado existente, sem o objetivo de transformar o trabalho escravizado em trabalho livre. Já no período independente, as coisas começam a iniciar com algumas mudanças, né? Mudam de rumo por força de contingências de política internacionais e pela evolução do próprio processo de política socioeconômica nacional. E então, para esse arrolamento, nós desbruçamos em algumas publicações, em algumas obras, né, que transcrevemos uma compilação legal das leis pertinentes, né. Primeiramente, cabe apontar que a República dos Palmares, né, não poderíamos deixar de citá-la no nosso trabalho, ela teve sobre a legislação brasileira uma grande influência, né? E para elucidar essa questão, nós trazemos as palavras de Schignoli, que ele diz assim: dos dispositivos das ordenações filipinas que tratavam do escravismo, é possível constatar semelhanças e diferenças em relação aos escravizados trazidos no território metropolitano de Portugal e do Brasil. Em ambos os casos, o escravizado ele era um objeto de direito, sem a faculdade de testar ou de, a princípio, ser testemunha de processos, bem como sua compra e venda representar o negócio jurídico de mercantilização de força de trabalho codificada, corporizada. Então, da mesma forma, essa compilação legal, ela traz, né, de diversas regiões, e ambas regiões, havia necessidade de que fossem os escravizados tratados de outra forma, como batizados, por receio de que eles formassem grupos e quilombos ou colônias e se organizassem para celebrar uma outra cultura ou fugir. Então, essa compilação legal, ela trazia, vamos dizer assim, um pano de fundo de o Estado amedrontado em relação às questões africanas, né? Em contrapartida, todas essas manifestações, né, elas eram severamente punidas, tá? Elas eram severamente punidas, assim como eram também os cúmplices que participavam de tais condutas, né? Em contrapartida, como diferença, havia a presença de outros escravos, né, judeus, mouros, indianos, além dos escravos da Guiné, no Reino de Portugal. E era feita a diferença entre eles, né, como os escravos africanos valendo menos, né. De qualquer forma, o escravismo ele era uma característica na sociedade portuguesa, e seja no território europeu, seja na América, né, a ponto de ser regulado em diversos livros e títulos, né, das ordenações filipinas. E a situação ela começa a mudar um pouco, né, com o desenvolvimento da América Portuguesa, que vai tornando a sociedade do Brasil mais complexa. E aditamentos assim mais específicos sobre a situação
na colônia são constituídas na ordenação Filipinas, né? Nesse trabalho, nós citamos um alvará que foi de grande influência na legislação da época, o alvará número 10 de 1682, que ele regula a liberdade dos cativeiros negros apreendidos na rebelião de Palmares, né? Bem como a regulação do escravismo que foi feito no aditamento do livro 4 das ordenações filipinas. Aqui nós não queremos ter o condão de citar toda a legislação que nós trazemos no corpo do nosso trabalho, mas apenas especificar que todo esse compêndio de legislação que nós trazemos sobre a escravidão, sobre a manutenção da liberdade dos escravizados no Brasil, era legalizada, existiam leis, existiam varás, existiam diversos dispositivos legais que nós trazemos no decorrer do cunho do nosso trabalho, para apenas como forma indicativa, informativa, para a serviço de estudos, né, que possa ser centralizado nas questões jurídicas e legais da época. E são documentos que buscavam proporcionar estabilidade das relações de propriedade, são documentos que determinavam que negros ou mulatos, antes de irem para o Palmar, a República dos Palmares, deveriam agir assim ou de uma forma ou de outra, ou que se não assim o fizesse seriam punidos, enfim. Igualmente traz questões aos que eram livres, os que eram libertos. Por final, nós concluímos com diversos dispositivos legais, as cartas, os alvarás, as portarias e as leis atuais da nossa República. O condão desse nosso trabalho é trazer uma explanação, um conhecimento e uma confirmação de que o escravismo era amparado sim por legislação, ele era amparado por leis, né? E que essas leis devem ser do conhecimento de todos. Nós esperamos que o nosso trabalho contribua para a realização de outros trabalhos e agradecemos aqui a nossa participação nesse evento. Nosso muito obrigado.